na página 22 do nosso livro, e no resumo aí que eu passei para vocês, ainda na página 1, o número 5.1.3 é um livro escrito por dentro e por fora. Aí eu fiz aquele resumo no início para vocês e agora eu comento aí e mostro alguns versículos, né? Eu comento. Para entender o significado desse livro escrito por dentro e por fora, devemos recorrer a uma lei estabelecida no Antigo Testamento. Aquele resumo que eu fiz para vocês é Levítico 25. Está escrito lá, o versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos nela. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Vendeu ou perdeu por algum motivo, né? Às vezes, por algum problema, a pessoa tinha que entregar um filho como escravo, como servo, na mão para trabalhar, vamos dizer, porque tinha uma dívida com alguém, então perdeu a terra. Então ele tinha como recuperar, né, exatamente com o parente resgatador. E o texto de Jeremias é um texto em que Jeremias ele também ele é vamos dizer, um parente que ele quer comprar uma terra. Deus fala para ele comprar uma terra, porque está no começo do cativeiro babilônio, vamos dizer, Israel sendo levado cativo, e parece assim, essa terra vai ser destruída. Então Deus fala, não, compra porque essa terra vai ter valor. E ele é o parente resgatador lá, tá bom? O comentário ainda mais abaixo, eu digo, o profeta Ezequiel também viu um livro escrito por dentro e por fora. Capítulo 2, versículo 10 diz, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ai. Bom, o texto de Ezequiel, ele é interessante também, por quê? Porque ele mostra como era realmente, vamos dizer, um hábito, né, dos antigos escreverem por dentro e por fora. Normalmente a parte de dentro de um papiro, um pergaminho, tinha, por exemplo, as leis e por fora assinavam testemunhas. Não? Por fora assinavam testemunhas. Então, um livro escrito por dentro e por fora, hoje para nós é um pouco estranho, mas para eles era comum, né? Porque um livro era um pergaminho, um papiro, ok? Bom, o item 5.1.4 diz selado com 7 selos. Eu coloquei até algumas figuras aí na página 24 do livro, e aí também no nosso resumo. Quais as duas maneiras de se utilizar o selo no mundo antigo? É o que nós vamos ver agora. Eu comento. Selar um livro significa proteger o seu conteúdo. Assim, somente a autoridade competente poderá desvendar o seu conteúdo. O selo autenticava o livro. Não? E também o selo, essa autenticação significava o quê? Quem é o autor? Porque, vamos dizer, um rei tinha um selo específico, um filósofo tinha um selo específico, né? Que, vamos dizer, aquele que trabalhava com ele, o seu aluno, ia ver aquele selo e ia conhecer. Esse aqui é o selo do meu professor. Tá bom? Então, o selo era uma identificação, ok? Dizendo, esse é realmente o autor desse conteúdo. E eu comento abaixo, haviam duas formas de selar os livros, colocando selos externos. Aí tem uma figura aí, como eu coloquei na página 24 do livro, que é um papiro ou um pergaminho, não? E 7 selos colocados. Vamos dizer, esse era o mais simples. E tinha umas formas mais complexas, né? Aí eu comento, na segunda forma, os selos eram colocados dentro do pergaminho. Cada selo aberto representava a possibilidade de ler uma lei.
né? Então você teria um pergaminho mais longo, né? Então botava uma lei, aí botava um selo ali, você ia lendo leis, abria, saía aquele, vamos dizer, papiro, uma parte que você lia aquela lei, aí depois abria o segundo selo, né? Então bom, é muito semelhante ao que o Novo Testamento, o Apocalipse mostra, já que ele vai abrindo os selos e já vai lendo. Então podemos dizer que seria essa segunda maneira. Você abre, tira um pedaço do papiro ou do pergaminho, uma folha do pergaminho, e você lê aquela primeira lei. Ok? Então esse segundo modelo aí seria como está representado no Apocalipse. E aí eu comento abaixo. Cada selo representa uma arma que Cristo possui para tomar a terra das mãos de Satanás. E aqui eu já vou até adiantar para vocês uma das questões de difícil interpretação nesses selos é o primeiro cavalo, o cavalo branco. Vocês vão encontrar na internet pessoas dizendo que é o anticristo, tá bom? Que ele estaria trazendo uma falsa paz. Bom, normalmente eu vejo essas pessoas, parece que nunca deram aula de Antigo Testamento. Eu dei aula de Antigo Testamento, então eu sei, o anticristo não combina com a simbologia do Antigo Testamento. Não dá para dizer que o anticristo seja uma arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Tá bom? E também nós veremos que o cavalo branco, né, aquele que sai cavalgando, diz que ele sai vitorioso e para vencer. Então, o cavalo branco, a primeira arma que eu chamo de a mensagem de Deus, a mensagem da salvação. Essa é a primeira arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás, que está sendo pregado desde que Adão pecou. Tá bom? Deus começou a pregar essa mensagem através de simbologias. E durante a grande tribulação estará sendo pregada, a princípio, por 2 testemunhas. Algum cristão que tenha ficado aqui que não foi arrebatado, bom, esse cristão ele poderá desafiar e começar a pregar. Segundo a interpretação geral, é que o anticristo vai dar um jeito de matá-lo. Irmãos, vejam como isso parece atual com o momento que nós estamos vivendo. Que o mundo está numa situação que ele pode se tornar, vamos dizer, controlável por um homem a qualquer momento. Por exemplo, o Donald Trump ele tem um controle sobre o mundo que eu não acredito que ele seja o anticristo, mas é que é um prenúncio do anticristo. Com certeza o mundo está sendo preparado para o controle do anticristo. Com certeza o mundo está sendo preparado para o controle do anticristo. Então o momento que nós estamos vivendo é um momento realmente muito profético, muito profético. E nós estamos vendo isso acontecer no mundo. Não sei se vocês sabem, mas o teu celular, se você não sabe, tudo que nós estamos falando aqui, entrou no celular, as autoridades tomam conhecimento. E isso é provado. Esses celulares, as pessoas podem entrar, vamos dizer, nos seus arquivos, pode ligar a câmera do teu celular, pode começar a gravar as coisas que são faladas no celular. Durante esse curso eu vou falar isso diversas vezes com vocês, porque vamos estar falando muito de controle do anticristo, né? A situação que nós estamos vivendo no mundo hoje é um mundo super preparado para um controle que vai vir sobre o mundo, tá ok? Então, aqueles que tentarem pregar no início da grande tribulação, o mundo estando controlado, né, tudo que você fala por WhatsApp, em qualquer lugar, as pessoas te descobrem, encontram onde você está está sob um controle muito forte já do mundo. A ponto de como o governo dos Estados Unidos ele assim, está numa situação que o Donald Trump, ou ele vai levar o Banco do Brasil à falência, ou o Banco do Brasil cancela a conta de um juiz do Supremo Tribunal do Brasil. Que tipo de controle é esse?
porque já que o Banco do Brasil não vai poder operar nos Estados Unidos, já tem um monte de pessoas sacando dinheiro do Banco do Brasil. Isso eu estava vendo ontem na CNN. As pessoas sacando dinheiro do Banco do Brasil, porque falaram, o Banco do Brasil vai à falência. Porque o mundo depende do mercado financeiro dos Estados Unidos. Então existe um controle, não sou só eu e você que estamos controlados, não. Os países estão controlados. Para você ter ideia, eu vi um outro especialista, estava sendo debatido esse tema, né? E um especialista falando, olha, se os Estados Unidos quiser, eles fazem as máquinas que trabalham arando a terra, aquelas máquinas gigantescas, colhendo, plantando, fazendo um monte de coisa, essas máquinas todas param. Por quê? Porque todas essas máquinas hoje, elas funcionam por GPS. E o Brasil não tem satélite, o Brasil não tem GPS. Se os Estados Unidos quiser, ele cede esse satélite, o especialista estava falando, por um valor pequeno para o Brasil. Praticamente de graça. Só que com isso, eles controlam o Brasil. Se realmente o Donald Trump quisesse, ele pegava, ele desligava os satélites aqui sobre o Brasil ficava sem GPS, tá bom? Você sem GPS hoje, você fica em dificuldade. Muitas empresas vão parar, o Brasil entraria num caos. Até avião hoje, para voar, ele também utiliza GPS. Você utiliza GPS, eu utilizo no meu carro. Eu utilizo no meu carro. Então, esse é um exemplo de controle. Então já existe um controle no mundo, e o que o Donald Trump está fazendo? Ele está aumentando esse controle sobre o mundo. Ele está exigindo coisas da Europa que a Europa está tendo que ceder de forma vergonhosa. O Brasil talvez tenha que ceder de forma vergonhosa, porque é vergonhoso, né, vamos dizer, os juízes eles terem que mudar de posição porque um homem lá do outro país está dizendo, olha, se eu quiser eu desligo até vocês, acabo com o mercado financeiro de vocês, o Brasil vai entrar numa crise tremenda. E tinha alguns especialistas dizendo, o Banco do Brasil iria à falência, porque ele não vai mais poder operar nos Estados Unidos. E a coisa realmente, isso demonstra um controle. Isso demonstra um controle. Isso demonstra um controle que, por isso eu estou usando esse exemplo. Quem tentar pregar durante a grande tribulação provavelmente será morto. Mas o evangelho, eu acredito que terão pessoas tentando pregar. Porque Apocalipse 20, versículo 4, fala que as pessoas que vão ressuscitar ali são pessoas que não aceitaram a marca da besta. Se elas não aceitaram a marca da besta, automaticamente elas estavam denunciando a marca da besta como algo ruim. Então eles vão estar pregando e vão acabar sendo mortos. As duas testemunhas lá em Israel estarão pregando. Então, o primeiro selo eu não vejo como anticristo, eu vejo como essa pregação. Porque sobre essa pregação eu posso dizer, ele saiu vitorioso e para vencer. O evangelho, a pregação na grande tribulação, a pregação no milênio, a pregação no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ela saiu vitoriosa, sim. Ela não saiu vitoriosa em termos de número. Hoje ela é vitoriosa. Essa pregação é vitoriosa. Não é vitoriosa em termos de número. Se você for considerar ela derrotada no Antigo Testamento, ela estaria sendo derrotada hoje também. Porque em termos de número, a verdade, ela perde longe para a mentira. Mas Jesus falou que esse é o padrão. A mentira é representada também numa porta larga. E Jesus Cristo diz, muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. Então, quantidade não significa vitória. Quantidade não significa vitória. Então, essa verdade, ela foi mantida viva, mesmo a mentira sendo muito mais forte e lutando contra ela. Por isso que ela foi vitoriosa. E até hoje continua, né, a verdade, vamos dizer, os mais poderosos, os mais famosos, vamos dizer, ensinando o erro e eles tendo aí, por exemplo, 180 mil likes. Né? Acho que não é ser antiético, não, mas depois eu vou até preparar um vídeo para vocês,
mas eu estava vendo, vou comentar aqui, um vídeo que a irmã Cleonice colocou num grupo, daquela explicação do curso de teologia, vou ter que explicar para todos, daquele batismo no Espírito Santo e no fogo, lá de Mateus capítulo 3, versículos 10 a 12, né? E eu estava vendo uma pessoa lá que ele falou o seguinte, que aquele batismo de fogo ele não pode ser bom porque Jesus estava falando para fariseus, para pessoas que eram... João Batista estava falando para fariseus, para a raça de víboras. Não? Então, aquelas raças de víboras, eles não seriam batizados com fogo bom, mas com fogo ruim. Por isso que ele estava falando, vamos dizer, o fogo seria ruim. Só que tem um erro de lógica terrível nessa afirmação. Tem um erro de lógica terrível. Porque se fosse verdade que, por estar se dirigindo aos fariseus, apesar que não estava se dirigindo só aos fariseus, a todos, mas se fosse verdade, se dirigindo aos fariseus seria só coisa ruim automaticamente, seria coisa ruim, então o que significa o batismo no Espírito Santo? Seria também uma coisa ruim. Então, com certeza, o batismo no Espírito Santo é uma coisa boa. Então, ele não pode usar não deveria usar como justificativa para dizer que aquele fogo é ruim, porque ele estava falando para fariseus. Essa promessa, ela tem dois lados, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Você pode até argumentar por outro lado, mas esse lado de lógica está horrível. Vai ver a quantidade de curtidas lá. Eu falei, rapaz, o indivíduo ensinando aqui uma heresia, ainda fala hermenêutica e tal, o indivíduo ensinando uma heresia, e aí tinham lá 185 mil likes. Né, as pessoas concordando, né, com ele, alguns estavam até discordando lá, mas aí você vê o erro, é um erro, vamos dizer, de lógica, começou errado, vai chegar no final errado também, não? Vai chegar no final errado também, porque no meu entender aquele fogo é sim um fogo positivo, é uma explicação longa, né? Mas ele vamos dizer, já começou, vamos dizer, ensinou de maneira errada, com certeza absoluta, isso está errado. Ele não poderia dizer que o fato de falar para fariseus significava que o fogo era mau, porque então o batismo no Espírito Santo também seria mau. Isso está errado, não tem jeito. E ensinou errado, lá 185 mil likes. Agora vai ensinar o certo. Tá bom? Infelizmente a humanidade parece que ama realmente o caminho errado, né? Essa é a influência do mal, tá bom? Bom, então, um exemplo eu citei do primeiro selo exatamente para poder ilustrar isso. Cada selo representa uma arma que Cristo possui para tomar a terra das mãos de Satanás. Ele é o parente resgatador. Ele tem, vamos dizer, esse poder. O poder lá era a lei. Okay? Tanto que nós veremos mais à frente o que vai ser dito exatamente relacionado a Jesus. Bom, eu comento abaixo, né? Não existe um livro literal no céu, existe uma simbologia estabelecida por Deus no Antigo Testamento com a finalidade de ensinar que Deus e o Cordeiro tomarão posse do que lhe pertence, né? Botei como um só, ok? Daquilo que lhe pertence. Então, pensando nos selos, pensando em armas para tomar a terra das mãos de Satanás, por isso eu não considero o anticristo como sendo o cavaleiro branco do primeiro selo. Né? Eu não acredito. Eu não acredito porque a descrição do símbolo é diferente. Então, e também é dito que ele sai vitorioso para vencer. Então, mas Apocalipse vai ter essas divergências, né? Não são coisas também, vamos dizer, que não estão falando de doutrina da salvação. Essa é uma divergência comum, mas eu prefiro acreditar que está falando ali da verdade, ok? Está falando da verdade, que vai estar sendo pregada durante a grande tribulação. A verdade vai estar lá sendo pregada e sendo vitoriosa e para vencer, tanto que no final Israel se converte. E através de Israel as nações se convertem durante o milênio. Então a verdade, ela triunfa, né?
Pois bem, o número 5.2.1 um anjo forte bradando com grande voz. Então vamos ler o versículo 2, capítulo 5, versículo 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Bom, então pensando nessa simbologia, vamos dizer, alguém que perdeu, né, a terra, e quem seria o parente resgatador? Quem é que poderia abrir esse livro para poder, com essas leis, vamos dizer, retomar a terra? Bom, o anjo que brada forte aqui, normalmente se diz que seria o arcanjo Miguel. É realmente bem provável, já que ele é o anjo líder, né? É um anjo que brada forte. Eu comento abaixo. Certamente está em foco o arcanjo Miguel. Ele aparece para livrar o povo de Deus, que neste momento é a igreja. Daniel 12:1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Esse aqui de Daniel já está falando, o tempo de angústia é de Israel, né? Na grande tribulação. Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, o tempo aqui que se aplica a Israel é realmente o período da grande tribulação, ok? E também aproveita aí, abre em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, para complementar esse texto. Quem está com o livro, eu coloquei aí na página 26. Apocalipse 12, versículo 7, que diz o seguinte: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Nós vamos estudar esse texto depois, mas para mostrar mais uma vez o arcanjo Miguel, ele, vamos dizer, operando principalmente a favor, né, do povo de Deus, normalmente do povo de Israel, assim descrito, mas eu acredito também que Miguel, assim como ele é citado como um príncipe de Israel, sendo ele anjo líder, ele também é príncipe da igreja, ele também é o protetor da igreja hoje. A igreja tem os anjos a seu favor, assim como Israel também. Tá, ok? Durante a grande tribulação, chegará um momento até que o dragão será expulso, né, das regiões celestiais. E quem é que dirige essa expulsão? É o arcanjo Miguel. Não? E o método está descrito lá na epístola de Judas. Né? O arcanjo Miguel, ele usa o poder do nome do Senhor. Estamos dizendo: o Senhor te repreenda. Ok? Bom, o número 5.2.2, eu comento aí sobre a pergunta que ele colocou lá, né? Quem é digno de abrir o livro, né, e também de desatar os seus selos? Tá, ok? Eu comento: a pergunta equivale a dizer: quem pode tomar a terra das mãos de Satanás? Quem pode enfrentar esse valente? Bom, em Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22, é assim que Jesus se dirige a ele, para que fique bem claro também para o homem a dependência que nós temos de Deus, a dependência que nós temos do poder do nome do Senhor. Por isso é importante nós usarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Assim como era importante para Israel o poder do nome, né, do Senhor Yahvé, do Eu Sou, o poder do nome do Eu Sou, né? Porque esse nome tem poder. E vocês sabem que na história o diabo convenceu os israelitas que é melhor eles nem pronunciarem esse nome. E tem alguns evangélicos que elogiam. Eu digo: mas isso é horrível, seria o mesmo que você dizer: não vou pronunciar o nome Jesus porque esse nome é santo. Mas esse nome, ele é poderoso, ele é que me concede vitória sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre tudo. Então, em meu nome. Então, Israel cometeu esse erro, a igreja não pode cometer esse erro. Bom, Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22 diz:
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Né? E quando você lê o contexto, o que Jesus está falando? Exatamente sobre a tomada do reino, né? De tirar, vamos dizer, Satanás no domínio. Porque as coisas que nós estamos vendo no mundo hoje, irmãos, por exemplo, nós dizemos que todos os homens, na verdade, os homens são enganados por Satanás. Todos os homens, eles são enganados por Satanás, mesmo aqueles que entregam a alma a Satanás. Certa vez eu estava conversando com um ex-satanista que se converteu, né? E aí eu expliquei para ele, olha, Satanás faz aquela promessa que, vamos dizer, vai dar riqueza, vai dar glória à pessoa nessa vida, e na eternidade a alma dessa pessoa é do diabo. A pessoa fala assim, tá bom, eu quero fama nesse mundo. Só que, na verdade, na eternidade, a alma de ninguém será do diabo. Não. Porque lá ele estará sofrendo também, ele sabe disso. Então ele engana os homens e ele acaba dando fama e dinheiro por um tempo, mas depois a vida da pessoa vira um inferno. Você pode ver todas as pessoas aí que elas deram testemunho, que fizeram um pacto com o diabo, elas acabaram tendo sérios problemas na vida. Estão tendo sérios problemas na vida. Então, ele está sempre... os homens estão sendo enganados. Os homens estão sendo enganados. Como eu dou aula de doutrinas para vocês também, eu falo, você pode pegar até que seja Lutero. Lutero, ele foi enganado também pelo diabo. Como Calvino também foi enganado. Essas pessoas que pregavam heresia, quem prega heresia, ele é enganado. De todas as maneiras a pessoa é enganada. Até a pessoa que faz pacto com ele, ela está sendo enganada. Né? Porque a descrição bíblica é essa, que ele odeia o ser humano. Né? Tá bom? Bom, então eu comento abaixo, na página 26. Ninguém foi achado digno de expulsar Satanás da terra. Ninguém podia expulsar esse valente e retornar à terra ao verdadeiro dono, o Deus Altíssimo. E aí o que vai acontecer? O versículo seguinte, versículo 3, na página 27 agora do livro, diz o seguinte: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Bom, lembrando que Satanás, quem ele era? Satanás, ele era o querubim ungido. Ou seja, ele era a mais elevada das criaturas, e dentre os querubins ele se destacava. Então o arcanjo Miguel, para, vamos dizer, tratar com ele, o arcanjo Miguel usava o poder do nome do Senhor. Então, usava o poder do nome do Senhor. Então, e além disso também, você, para ser um resgatador, você tinha que pagar o preço do pecado, né? É a expressão popular que a gente usa. Você tinha que pagar o preço do pecado, ou seja, você substituir a pessoa no lugar de morte. E isso teria que ser feito por um inocente, né? Um inocente, no caso, que pudesse morrer. O arcanjo Miguel não podia morrer. Então, por isso, Deus gera um filho nesse mundo, no ventre de Maria, né? E esse filho é que vai governar as nações. Tanto que eu estou falando isso porque quando você pega o Salmo número 2, né, fala, tu és meu filho, hoje te gerei, você pode ver pelo contexto. Eu vou aproveitar, vou abrir aqui para a gente... se você olhar pelo contexto, ele está falando de quê? Ele está falando exatamente da tomada do reino. Tá bom? Deixa eu pegar aqui um versículo. Salmo 2, bom, o versículo, eu vou ler o versículo 7, né? Bom, o versículo 1 também, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Quando você vai olhando,
O versículo 2, contra o ungido de Yahvé. Lembrando que Senhor, tudo em maiúscula, é Yahvé, contra o seu ungido. E no versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É o que o mundo está fazendo hoje. Né? O mundo ele está, vamos dizer, se tornando um Estado laico. Todos os países é um Estado laico. Um Estado laico significa não existe um Deus que governa sobre nós. Nós não seguimos nenhuma religião. Não existe um Deus que governa sobre nós. Só Israel não é um Estado laico. Durante a grande tribulação, eles vão fazer isso num número ainda maior. E uma das coisas que eu falo, o anticristo vai tentar colocar em Israel, um dos erros, né, com certeza tentar transformar Israel num Estado laico. Ou seja, eles não dizerem mais que existe um Deus que reina sobre eles. Aí no versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Ok? E no versículo 6, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. As 3 vezes que essa expressão aparece, tu és meu filho, hoje te gerei, né, elas estão falando de futuro, é escatologia. Os católicos interpretam que estaria dizendo quando Jesus foi gerado no passado, Jesus Cristo como Deus foi gerado. Não, Jesus Cristo como Deus não foi gerado nunca. Os arianos, vamos dizer, pregavam isso, né? Jesus Cristo como Deus não foi gerado nunca. Esse texto, tu és meu filho, hoje te gerei, ele descreve Jesus Cristo sendo gerado no ventre de Maria. E o que ocorre? Está falando do futuro, está falando... É uma mensagem escatológica também, ok? Pois bem, então ninguém podia abrir o livro, o arcanjo Miguel, ele não podia, até porque ele não morre. Então, ele não acha ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, nenhum homem, porque não existe homem inocente. Qual homem que poderia ir para o lugar de morte para substituir o outro? Ele precisa de substituição, então precisaria de um inocente. Por isso Deus gerou o seu filho inocente para morrer pela humanidade. Né? E nem debaixo da terra, nem entre os demônios também existiria alguém capaz de, vamos dizer, derrubar Satanás, por conta dele ser o querubim ungido. Né? Ele ser um querubim, ou seja, ele perdeu a graça de Deus, mas o poder que ele tinha como criatura, de alguma maneira, foi mantido com ele. Não? Bom, agora o versículo 4, na página 28 do livro, o choro de João, 5.4.1. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João sabia dessa simbologia, né? João sabia dessa simbologia, porque isso era comum em Israel. Era comum, de 50 em 50 anos, tanto que eu disse para vocês, livros de história judaica, eles dizem que no ano 27 da era cristã, teve um ano do jubileu. O ano 27. O ano 27, Jesus estava começando o ministério dele. Tanto que Jesus Cristo, quando abre o livro de Isaías, e ele lê sobre o ano aceitável do Senhor, qual era o ano aceitável do Senhor? Era o ano do jubileu. É o ano aceitável do Senhor. Era o nome... Nós chamamos de ano do jubileu, né? No texto do Antigo Testamento, o nome dele é o ano aceitável do Senhor. E segundo a história, foi realmente no ano 27. Então Jesus realmente teria começado o seu ministério no ano 27, tá ok? Então o choro de João, até porque ele sabia dessa simbologia que eu estou passando para vocês. E acaba que às vezes a pessoa vai interpretar o Apocalipse de forma isolada, não olha para o Antigo Testamento, aí é a única explicação para ele chegar à conclusão
que esse primeiro selo seria o anticristo, algo completamente incoerente com a simbologia do livro selado. Então João ele já chora porque ele sabe o significado. Ele sabe o significado. E aqui, aplicando espiritualmente, vamos dizer, Deus perdeu, vamos dizer, em termos de cristianismo, perdemos um controle, né, parcial, porque, é claro, o controle do reino Deus tem, mas, vamos dizer, existe uma revolta dentro do reino. O versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bom, um daqueles 24 anciãos, como eu disse para vocês, que representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento, mas que alguns consideram que seria, né, os maiores sábios de todos os tempos na interpretação da doutrina da salvação. Aí estaria o apóstolo Paulo aí, todos, né? Não dá para nós falarmos, né? Vai ficar no campo das hipóteses. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ficar sabendo. Tá bom? E eu comento abaixo. Um dos 24 anciãos, representando os salvos que foram resgatados no sacrifício expiatório de Jesus, comunica a João: não há mais razão para choro. Ou seja, desde que Jesus realizou a obra expiatória, então agora existe um parente resgatador. Existe um parente resgatador. Todos esses ensinos estavam no Antigo Testamento. Nós somos privilegiados também por nós vivermos numa época em que a comunicação facilita muito a nossa vida. Nós podemos, veja, nós estávamos conversando aqui, questões do grego, né? Nós temos, vamos dizer, hoje uma série de dicionários, você tem tudo fácil na internet, e também, além de você ter um acesso fácil, você tem estudos que estão sendo realizados aí pelo menos há 2000 anos, há quase 2000 anos, no texto grego e no texto hebraico, mais de 2000 anos de estudo. Então hoje nós temos um histórico de estudo longo, profundo, tá bom? E nós temos um acesso fácil a toda essa informação. Nós temos um acesso fácil, então nós somos privilegiados, tá ok? Pois bem, então o item 5.5.2, eu comento: eis aqui o leão da tribo de Judá. Esse título faz referência à profecia de Jacó sobre Judá. Dele sairia um leão, nas mãos estaria o cetro, e ele será o legislador até que venha Jesus, na profecia chamado Siló. Bom, eu coloquei aí, deixei até para nós podermos ler, Gênesis capítulo 49, os versículos 9 e 10. Então, esse é um exemplo de como a mensagem, né, sobre Jesus, sobre o Messias, estava em todo o Antigo Testamento. Não? Pois bem, o versículo diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Né? Bom, o que significa profeticamente? Significa o que nós estamos chamando para vocês de milênio, quando Jesus reinará sobre todas as nações. Tá ok? Bom, Siló, essa palavra significa tributo a ele, né? É um nome que ele dá aqui, no caso, ao Messias. E o Messias vai também, como diz, ele vai entregar o reino ao Pai, porque ele conquistou o reino, né? Ele comprou o reino, ele resgatou o reino. Ok? Então,
essa profecia está falando de Jesus. E chama também ele de a raiz de Davi. Eu comento, nesse texto é invocada a figura do grande rei Davi. Deus prometeu a Davi que não faltaria herdeiro para sentar-se no trono. E vamos lembrar também, seja Judá, seja Davi, né, são todos homens limitados, mas vejam como Deus ele transforma, né, a vida das pessoas. E tem até, vamos lembrar, tem um ditado muito interessante, no momento de meditação, tem um ditado muito interessante que os antigos diziam, que era o seguinte, que pássaro com a asa quebrada nunca mais voará, jamais voará como antes. Um pássaro que quebra a asa, ele jamais voa como antes, né? E nós dizemos que no reino de Deus, todos são pássaros que chegam com as asas totalmente quebradas. Assim é a humanidade. E Deus, vamos dizer, conserta as asas. Infelizmente, às vezes as pessoas erram de novo, mas Deus conserta a asa de novo e faz a pessoa voar como ela nunca voou em qualquer momento da sua vida. Tá bom? O comentário prossegue. O profeta Isaías anuncia um momento futuro quando perguntarão pela raiz de Jessé, o pai de Davi. Está lá em Isaías 11:10. E acontecerá que naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Esse capítulo 11 de Isaías é um capítulo que nós vamos estudar ele diversas vezes no Apocalipse, principalmente quando chegar no capítulo 20, porque esse capítulo 11 de Isaías, você pode ler capítulo 9, capítulo 11, capítulo 35, são capítulos que descrevem o reino de Deus, o reino futuro do Messias. Tá ok? Então, esse é um capítulo profético. É bom vocês lerem esse capítulo 11 de Isaías. Ok? Então, ele é chamado aqui de a raiz de Jessé. E eu comento, esse momento é também chamado de milênio, quando o reino de Deus será estabelecido na terra. Bom, e aproveito nessa aula de Apocalipse para poder comparar para vocês como a escatologia da Assembleia de Deus, a escatologia assembleiana, que os protestantes ficam ironizando, debochando, né? Como a escatologia assembleiana é confiável. Não? Porque isso tudo que está acontecendo em Israel hoje, a Assembleia de Deus pregava isso, o missionário Lourenço Osso, com quem eu estudei, ele pregava isso na década de 30, início da década de 40, aqui no Brasil. E que nós sabemos que era pregado também, né, pelos escritos dos pastores que trouxeram a mensagem aqui para o Brasil, né, como Gunnar Wingre, né, o que eles defendiam, que Israel voltaria para a terra de Canaã, se destacaria como nação e um dia faria uma aliança com o anticristo. E olha o tempo que nós estamos vivendo. Se você volta 80 anos atrás, o que você ouviria um pregador assembleiano pregando? Era isso. Então veja que é uma mensagem confiável. Não? Ou seja, o reino de Deus, o reino de paz, o reino prometido, ele é futuro. E os dias que nós estamos vivendo, é impossível que alguém acredite em sã consciência que esse é o reino justo que Deus prometeu. Com as coisas que estão acontecendo, perto de começar uma guerra aqui na Venezuela, porque tudo indica o Donald Trump, a quantidade de armas, de soldados, né, de navios de guerra que ele está enviando lá para a Venezuela, tudo indica que ele vai fazer uma invasão na Venezuela. Por quê? Ele quer o petróleo da Venezuela, ele quer um controle sobre o petróleo da Venezuela, e ele está dizendo que tem que aquela operação é para acabar com o narcotráfico. Mas eu acompanho, porque isso é profético, né? Eu aconselho a vocês que vejam 10 horas da noite na CNN todo dia, tem um programa muito bom que trata exatamente dessas questões do mundo. Não? E eles dão ali os números, né, dos soldados que estão cercando, estão indo para a Venezuela, né, aqueles
aqueles grandes porta-aviões, tudo uma coisa que, para, vamos dizer, combater o tráfico de drogas, porta-avião, e aumentando o número de navios de guerra, tudo, ele vai certamente invadir a Venezuela. Ele quer tirar aquele louco lá do poder, que parece que realmente a população quer isso, não? Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, né, o tipo de poder que esse homem está alcançando, o respeito como as pessoas falam, né, sobre ele, isso tudo é muito significativo, né? Bom, e para concluir, aqui o item 5.5.4 diz que venceu para abrir o livro. Eu comento, João recebeu a revelação do Apocalipse próximo do ano 95 da era cristã. E está sendo revelado do que ocorreu quando Jesus Cristo foi assunto ao céu. Como resultado da sua vitória sobre todas as coisas, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, né? Ou seja, quando que Jesus teria realmente tomado esse livro, né? Seria quando ele ascendeu aos céus, ok? Quando ele ascendeu aos céus.